Seja bem-vindo ao canal Mundo Marcial. Antes dos golpes rápidos, antes dos katais, antes mesmo do karatê existir, existia uma luta. Sem regras, sem mestre, sem qualquer sistema formal. Uma luta crua, instintiva, quase selvagem. Nascida nas ilhas de Okinawa, moldada pelo corpo e pela necessidade de sobreviver. Essa luta se chamava Tegumi. E o que pouca gente sabe é que ela pode ser a verdadeira origem de praticamente tudo que conhecemos hoje nas artes marciais. Para entender o Tegumi, é preciso voltar no tempo, muito antes de Okinawa ser fortemente influenciada pelo Japão. Durante a existência do antigo reino de Ryukyu, entre os séculos XV e XIX, a região se consolidou como um importante ponto estratégico marítimo entre China, Japão, Coreia e o Sudeste Asiático. Essa posição transformou Okinawa em um verdadeiro centro de intercâmbio cultural, comercial e também militar. Navios chegavam constantemente trazendo não apenas mercadorias, mas também ideias, costumes e formas de combate. Ao mesmo tempo, o reino vivia sob uma política de relativa estabilidade interna, mas com restrições ao uso de armas em determinados períodos, especialmente após influências externas e controle político. Isso incentivou o desenvolvimento de formas de combate desarmado entre a população. Diferente de sistemas organizados que surgiram em ambientes militares ou templos, o Tegumi não teve um fundador, nem um momento exato de criação. Ele emergiu de forma orgânica, como resposta natural às necessidades físicas e sociais do povo. Era a expressão direta do corpo em confronto, moldada pela convivência, pela observação e pela repetição ao longo das gerações. O Tegumi era, acima de tudo, uma prática popular profundamente enraizada na cultura local. Não havia hierarquias formais, graduações ou métodos padronizados de ensino. Ele era transmitido de forma informal, muitas vezes dentro das próprias comunidades, entre amigos, familiares e vizinhos. Crianças começavam a praticar desde cedo, em disputas que misturavam brincadeira e aprendizado, desenvolvendo instintos de equilíbrio, força e percepção corporal. Para os jovens e adultos, o Tegumi assumia um papel mais sério. Funcionava como uma forma de testar resistência física, coragem e habilidade em situações de confronto direto. Em uma sociedade onde conflitos podiam surgir de forma imprevisível, saber controlar um oponente sem armas era uma vantagem real. A luta era baseada no contato constante, na tentativa de dominar o adversário através de alavancas, peso corporal e posicionamento. Ao observar hoje, é possível traçar paralelos claros com sistemas modernos de grappling como Jiu-Jitsu, Judô e o wrestling, mas com uma diferença essencial. O Tegumi não nasceu de um sistema técnico estruturado, ele foi a base instintiva que precedeu todos eles. Mesmo sem formalização, o Tegumi apresentava uma estrutura lógica que se repetia naturalmente entre os praticantes. O combate começava com contato direto, geralmente no clinch, onde os lutadores buscavam estabelecer controle inicial através dos braços, ombros e tronco. Esse momento era decisivo, pois definia quem conseguiria impor o ritmo da luta. A partir daí, entrava o trabalho de desequilíbrio. Movimentos de puxar, empurrar, girar e pressionar eram utilizados para quebrar a base do oponente. Não havia técnicas nomeadas, mas havia eficiência construída pela prática. Quando o equilíbrio era rompido, surgia a oportunidade para projeção, com quedas simples, diretas e extremamente funcionais. No solo, a luta continuava de forma intensa. O objetivo era estabelecer controle posicional, usando o peso do corpo para imobilizar o adversário. A partir desse domínio, surgiam as finalizações, que podiam incluir torções articulares, compressões ou estrangulamentos. Não existia sistema de pontuação ou interrupção externa. A luta terminava apenas quando um dos envolvidos não conseguia mais continuar ou aceitava a derrota. Era um sistema baseado puramente na eficácia. Com o fortalecimento das relações entre Okinawa e a China, especialmente com a província de Fujian, o Tegumi começou a passar por transformações importantes. Mestres chineses, comerciantes e diplomatas trouxeram consigo conhecimentos de sistemas de combate mais estruturados, conhecidos como Xuanfa. Esses sistemas incluíam não apenas técnicas de ataque, mas também princípios de movimentação, respiração, timing e estratégia. Esse contato introduziu novas possibilidades ao combate local. O que antes era predominantemente grappling começou a incorporar elementos de ataque à distância, como socos e chutes. Além disso, técnicas de controle articular mais refinadas, semelhantes ao Tina chinês, passaram a influenciar a forma como o corpo era manipulado durante a luta. Essa fusão não aconteceu de forma imediata, mas ao longo de gerações. O resultado foi uma evolução gradual do Tegumi, que deixou de ser apenas uma prática instintiva e começou a adquirir características mais técnicas e estratégicas, preparando o terreno para o surgimento de um novo sistema. A partir dessa combinação entre o Tegumi e as influências chinesas, surge o que inicialmente ficou conhecido como Te, que significa mão. Esse sistema representava uma transição entre o combate puramente corporal e uma forma mais estruturada de luta, já incorporando golpes e técnicas mais definidas. Com o tempo, o termo evoluiu para Tode, ou mão chinesa,
refletindo claramente a influência externa no desenvolvimento da arte. Posteriormente, por razões culturais e políticas, o nome foi adaptado para karatê, que significa mão vazia. No entanto, um ponto fundamental precisa ser entendido. O karatê não surgiu como um sistema completo desde o início. Ele foi construído sobre a base do Tegumi. O controle de distância curta, o uso do corpo para dominar o oponente e a lógica de combate próximo já estavam presentes muito antes da introdução dos golpes. O Tegumi forneceu a estrutura física e instintiva sobre a qual o karatê foi desenvolvido. Com o passar do tempo, o karatê passou a ser sistematizado e organizado, especialmente quando foi introduzido no Japão. Nesse processo, surgiram os katais, sequências de movimentos que preservavam técnicas e princípios da arte. No entanto, muitos desses movimentos foram simplificados ou reinterpretados ao longo das gerações. À primeira vista, diversos movimentos dos katais parecem apenas bloqueios ou defesas básicas. Mas uma análise mais profunda revela que muitos deles representam aplicações muito mais complexas, incluindo projeções, chaves articulares, controles de pescoço e manipulação do equilíbrio do adversário. Esses elementos são heranças diretas do Tegumi. O que antes era praticado de forma livre passou a ser codificado dentro das formas. Assim, mesmo com o passar do tempo, os princípios do combate original continuaram presentes, ainda que muitas vezes ocultos ou mal compreendidos. Com a modernização do Japão e a introdução do karatê no sistema educacional, a arte passou por uma transformação significativa. O foco se deslocou para a disciplina, formação de caráter e prática esportiva. Nesse novo contexto, técnicas consideradas mais perigosas ou difíceis de controlar, como o grappling intenso e as finalizações, foram sendo gradualmente removidas ou deixadas em segundo plano. Além disso, a influência de outras modalidades, como o boxe, reforçou a ênfase nos golpes, afastando ainda mais o karatê de suas raízes de combate corpo a corpo. Como consequência, o Tegumi, que nunca foi formalizado como um sistema independente, acabou sendo absorvido e, em grande parte, esquecido. O que antes era uma prática comum entre o povo desapareceu da superfície, permanecendo apenas de forma fragmentada dentro de tradições mais antigas. Assim, a luta que ajudou a construir uma das artes marciais mais conhecidas do mundo acabou se tornando uma peça quase invisível da história. Mas o Tegumi nunca desapareceu de verdade. Ele continua vivo em diversas formas modernas. No jiu-jitsu, no judô, no wrestling e até no MMA, os princípios do controle corporal, do clinch e da dominação física ainda estão presentes. Sempre que dois lutadores entram em contato direto, disputando posição e equilíbrio, ali está o espírito do Tegumi. Uma arte sem nome formal, sem sistema definido, mas que ajudou a moldar todas as outras. Antes da técnica, existia o instinto. Antes dos estilos, existia a necessidade de sobreviver. O Tegumi não foi criado por um mestre ou por uma escola. Ele nasceu de um povo, da experiência direta do combate, da evolução natural do corpo humano em confronto. E dentro dele já existia o DNA de tudo que viria depois. Agora me diz, quantas artes marciais você conhece que começaram assim? Se você curtiu esse mergulho profundo nas origens da luta, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem vive o mundo marcial. Porque aqui, no mundo marcial, a gente não mostra só a luta, a gente mostra a história por trás dela. Nos vemos no próximo vídeo.